Para isto, Brasil, precisamos de um texto bíblico, e o texto escolhido hoje está registrado em Atos, capítulo 6, a partir do verso 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram Estevão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais apresentaram ante os apóstolos a estes, orando-lhes, e impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até o verso de número 7, nós temos lido a poderosa palavra de Deus, que é uma bênção para as nossas vidas. Essa passagem das Escrituras, ela fala de vários discípulos de Cristo que estavam fazendo o trabalho do Senhor no início da igreja primitiva. Mais especificamente, eu quero falar sobre as virtudes de Estevão, registrado nesse texto. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 7 e o versículo 60, que ele tinha, primeira virtude, cheio de compaixão. O texto diz: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adorou. Quando a Bíblia relata essa questão, é quando ele estava sendo acusado, quando ele estava pregando, falando que as pessoas colocavam o dedo no ouvido para não ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Então, nesse momento que ele estava sendo apedrejado, ele fez esta oração. Ele, se colocando de joelho, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adorou, servindo a Deus. Olha só que coisa incrível. Aqui ele está cheio de compaixão pelas vidas, pelas almas, orando para que Deus não viesse a, vamos dizer assim, a punir aqueles que estavam lhe matando, jogando pedras, estava exatamente tirando a sua vida. E com estas palavras a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Sofrendo ele estava servindo, sofrendo ele estava adorando, sofrendo ele estava glorificando a Deus. Com isso, nós aprendemos aqui algumas coisas interessantes. A primeira, Jesus era cheio de compaixão. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Também nós vamos ver a questão da viúva de Naim. E quando o Senhor viu aquela viúva chorosa, seu filho indo para o cemitério para ser enterrado, ele também teve muita compaixão dela e profetizou para ela que ele iria ressuscitar. E ele orou e pediu para que ele saísse, e ele saiu. E a Bíblia diz que o moço ressuscitou e voltou a ter vida. E a bênção de Deus fluiu na vida dele. Por quê? Porque Jesus estava cheio de compaixão naquele momento. Por isso, essa qualidade que também estava na vida de Estevão deve ser naturalmente a qualidade que precisa estar no coração da igreja, no coração do discípulo, no coração do discipulado da igreja, para que nós possamos realizar os grandes propósitos de Deus, para que a gente possa fazer o trabalho do Senhor. Em outra passagem, no livro de Mateus, a Bíblia diz que ele olhou para a grande multidão e teve compaixão delas, como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu delas, ele tinha
essa compaixão fazia parte da sua personalidade. Jesus, ele é assim, ele é cheio de compaixão. Eu posso dizer com toda segurança, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas Jesus, ele é esse Deus maravilhoso, que ele se preocupa conosco, ele se preocupa com nós, e ele quer fazer a obra, ele quer operar o grande milagre. Por isso, a compaixão era uma virtude que estava na vida de Estevão. Por isso nós estamos falando sobre as virtudes de Estevão. Em segundo lugar, ele era cheio de luz. No capítulo 6 e o versículo de número 15, o texto diz: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Um rosto de um anjo, que ele quer dizer aqui, é um rosto sem mácula, um rosto, vamos dizer assim, sem pecado, sem maldade, aquela coisa tão especial que de certa maneira gera luz. Então por isso que essa virtude da luz, ela é muito importante para a gente poder entender a bênção de Deus. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Essa é a bênção de Deus. Lá em Êxodo 34, verso 30, vai falar de Moisés, que esteve no monte buscando, falando com Deus. E quando ele desce do monte, o seu rosto vinha resplandecente, o seu rosto vinha cheio de glória, porque denotava naturalmente que ele estava com Deus, que ele esteve na presença de Deus, que ele esteve falando com Deus. A grande questão aqui, para a gente poder ser luz como Estevão e Moisés foram luz, e até o próprio Senhor Jesus, que foi também no ato da transfiguração, se transfigurou no seu corpo especial. Então, para nós sermos cheios de luz, nós precisamos manter uma comunhão bem acirrada com a presença do Todo-Poderoso. Buscando a presença do Todo-Poderoso, nós vamos conseguir também receber esta bênção, porque Jesus é maravilhoso. Também nós vamos ver que as virtudes de Estevão não estavam só na compaixão, não só cheio de luz, mas em terceiro lugar, cheio de visão. A visão espiritual que a Bíblia vai falar no capítulo de número 7, esses versos 55 e 56, precisamente, ele vai dizer assim. Vamos ver o 55, diz o texto: mas ele, estando cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja, meus queridos ouvintes, a grande bênção, a visão. Ele olhou, Estevão viu, Estevão estava cheio do Espírito Santo e fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Quantos não conseguem mais enxergar a glória de Deus? Quantos não conseguem mais ter as visões espirituais? Quantos não conseguem mais compreender ter o discernimento, na verdade, do que Deus tem para a vida dele e para a vida dela? Eu quero te dizer que Jesus quer te encher da visão, assim como ele encheu na vida de Estevão. As escamas, como aconteceu na vida de Paulo, lá no capítulo 9, as escamas saíram dos seus olhos. Quando as escamas caíram dos olhos de Paulo, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu entender, ele conseguiu ser cheio do Espírito Santo, ele conseguiu entender finalmente o grande trabalhar do Espírito Santo. Pois eu quero te dizer que Deus, ele tem essa bênção para a sua vida. Ele quer que você enxergue, ele quer que você seja naturalmente uma bênção na sua presença, enxergando e recebendo
as grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Nós estamos falando sobre as virtudes de Estevão. Primeiro, ele era cheio de compaixão. Segundo, cheio de luz. Terceiro, cheio de visão. E em quarto lugar, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. No capítulo de número 6, o verso 10, o texto diz: e não podia sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. E ele era cheio de sabedoria. A sabedoria aqui era exatamente vamos dizer assim, a forma como Deus usava ele na palavra, intrépido, ousado. Mas também a sabedoria, ela não chega simplesmente só pelo fato de você ter um ato de fé em si. A fé, lógico que ela é envolvente e importante, mas é necessário que você se aplique no entendimento e no conhecimento da palavra. Estevão, nesse caso, ele era cheio de sabedoria porque ele amava o texto, ele amava as escrituras, de maneira que quando ele ia fazer o seu discurso, as pessoas não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito que com ele falava, porque na verdade o Espírito Santo usava ele ricamente, poderosamente, gloriosamente. Então, essa sabedoria de Estevão, essa sabedoria que a igreja precisa receber e praticar, ela não vem da terra. Essa sabedoria, ela vem do alto. A Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo 3, verso 14 e verso 17, que essa sabedoria, ela não é animal, ela não é diabólica, ela não é humana. Essa sabedoria vem de cima, do Pai das luzes. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que é a sabedoria que vem do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Também nós vamos ver, é somente pedir a Deus, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: está alguém com falta de sabedoria? Peça a Deus, é só pedir ao Senhor que Ele dá, sem jogar no rosto. Ele é Deus de misericórdia. A sabedoria é dada por Deus. O espírito de sabedoria, ele quer encher a igreja, para a igreja poder ser intrépida, ser ousada, pregar a palavra, falar da palavra, ser uma bênção na presença de Deus. No livro de Provérbios, do capítulo 1, no versículo 7, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por isso eu quero dizer que Jesus é a fonte da sabedoria. Jesus está conosco para nos encher da sua gloriosa presença. Por isso eu quero dizer, eu estou falando sobre as virtudes de Estevão. Cheio de compaixão, primeiro. Segundo, cheio de luz. Terceiro, cheio de visão. Quarta, cheio de sabedoria. E quinta, cheio de graça e poder. Em Atos, no capítulo 6, o verso 8, a Bíblia diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então aqui está esta qualidade, esta virtude que era de graça e poder. E isso só acontece quando o Senhor Jesus está no domínio 100%, completamente, das nossas vidas. Porque quando nós estamos nesse estágio, quando nós estamos neste nível, a Bíblia diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Consequentemente, não vai ser diferente para a igreja de hoje, da atualidade. Se a igreja compreender que é necessário estar cheio do Espírito Santo, é preciso ter a visão, é preciso estar cheio de luz, é preciso ter compaixão, você pode ter certeza que a graça e o poder de Deus, ela vai se estender também nas nossas vidas e, consequentemente, os prodígios e os grandes sinais e a bênção de Deus vai fluir no meio do povo. Em sexto lugar, nas virtudes de Estevão, nós vamos ver que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 5. O parecer agradou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, eu quero aqui denotar e dizer para os meus queridos ouvintes que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Mais um momento eu descubro que Estevão, ele era um amante das Escrituras, porque ele tinha fé. Se a pessoa não estudar a palavra de Deus, se a pessoa não tiver sabedoria, se a pessoa não tiver compaixão, se a pessoa não tiver a luz de Deus em seu coração, em sua vida, ele não consegue ser cheio de fé. Mas graças a Deus que ele era cheio de fé, que ele era cheio do poder do Espírito Santo. E em sétimo lugar, nas virtudes de Estevão, ele era cheio de fervor. Em Atos capítulo 18, versículo 25, a Bíblia diz: era ele instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, palavra, e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Com isso, a Bíblia diz que nós precisamos ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 12 e o verso de número 11. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Precisamos entender que o fervor espiritual precisa estar aquecido em nossos corações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer fazer esta obra na sua vida. Por isso você precisa entender, concluindo aqui, que o espírito de compaixão, o espírito que gera luz, a visão, a sabedoria, a graça e o poder, a fé, o Espírito Santo, o fervor em nossos corações são qualidades que nós precisamos entender e compreender e se colocar diante de Deus para Deus nos usar de uma maneira muito poderosa e gloriosa. Então, nesse momento, eu quero orar por você para que a bênção de Deus possa fluir no seu coração. Deus de bendita misericórdia, graça e santidade, cuja presença nós estamos neste momento. Grande Deus, grande Senhor, grande e poderoso Jeová Rafá, ó Senhor Jesus, nós clamamos e te pedimos a tua bênção neste momento. Senhor Jesus, lava-nos com teu sangue eterno, teu sangue poderoso, carmesim. Nós estamos aqui para a glória do teu nome. Faz a obra nas vidas, nos corações. Levanta, Senhor Jesus, vidas, pessoas amarguradas, pessoas precisas que necessitam e precisam do teu amor, da tua paz e da tua grande misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Meu Deus, enche o nosso coração de fé, nos dá sabedoria, nos dá graça e vitória, nos dá uma vida de santidade, Senhor, nos enche do poder do teu Espírito Santo. Nós estamos aqui não para realizar o que é nosso, mas para realizar aquilo que vem do Senhor. Nos ajuda, nos dá graça e vitória, santidade, no poder da tua palavra. Querido Espírito Santo, tudo eu te peço, te agradeço por esse momento de oração, no poderoso nome de Jesus. Amém.